Boa noite. Salmo 25, de 8 a 10. O texto, na versão atualizada na minha Bíblia, diz: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Vamos orar. Mais uma vez, colocamos-nos perante o nosso Deus para que nesta noite, com a tua palavra aberta perante nossos olhos, nossos corações fixos nela, e queremos aprender de ti. Queremos que estas verdades que vêm para nós do Salmo 25 sejam para nós, Senhor, bênção em nossas vidas, instrumentos de poder para o nosso viver, para conhecermos melhor quem é o Deus da Bíblia. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Conhecendo o Deus da salvação. E os irmãos sabem o quanto damos valor a alguém que tanta boa influência teve em nossas vidas. Eu tive amigos que tiveram boa influência na minha vida. Me ajudaram. Eu estava há pouco lembrando de um que ele foi para mim uma bênção, que eu conheci. Ele morreu de câncer, novo ainda. E é assim. E a Bíblia diz que até o animal conhece o dono que cuidou dele. Já viu o caso de leão ou leoa, que é cuidado por alguém desde pequenos, depois eles são levados para o habitat deles, e quando o dono vai lá depois de tempo, ele reconhece. Impressionante, né? A Bíblia diz que o jumento conhece o seu possuidor, o boi também, né? Conhece. Por incrível que pareça, Deus fala em Isaías, um Deus que fez tudo pelo povo de Israel, tirou do Egito, fez milagres pelo deserto, voltando um pouquinho, atravessou o Mar Vermelho em seco, matou os perseguidores todos, deu pão e água no caminho, fartou-os de bens, deu a terra prometida, e sabe, Deus fala em Isaías, esse povo não conhece o Deus deles. Que coisa, né? Esse povo não me conhece. Você sabe que até o ex-presidente nosso, Jair Messias Bolsonaro, ele usa aquele mesmo versículo que tem em Oséias. A ausência de conhecimento que deixa o povo na ignorância. Né? Olha, queridos, a coisa mais difícil para a natureza humana é conhecer Deus. Eu não estou dizendo que eles não sabem quem tem Deus, eles sabem, mas eles não gostam de Deus. A natureza humana é assim. Há uma repugnância pela palavra e pelo Deus da Bíblia. Não tem algo mais trágico que é não conhecer Deus. Mas sabe, ele se revelou por este livro. E esta revelação que vocês têm em mãos, a revelação especial, revelação escrita, documentada, formada uma escritura sagrada
Não é qualquer coisa, não é um livro, é um documento, irmãos. Assim como você tem a escritura da sua casa, Deus colocou um documento em mãos para que pudéssemos conhecê-lo. E é isto que eu procuro aqui, irmãos. Eu falo isso com Deus sabe do que eu tenho no meu coração. Não há orgulho, não há vaidade, mas eu procuro trazer este livro. É mais fácil interessar por um Spurgeon, por outros grandes homens do passado, do que pela palavra de Deus. Incrível, né? Temos que voltar para a Bíblia. O mundo de hoje, irmãos, é muito atraente. O mundo de hoje é inspirador. E poucos são o mundo está tão atraente, com tanta coisa nova. Você tem aí internet, você tem um celular na mão. O mundo ficou pequeno. Meu filho Jonas, que esteve com a esposa aqui no domingo passado, está neste momento voando para a Espanha. A gente ficou sabendo há pouco momento, ele estava lá em Caracas, na Colômbia. O mundo ficou pequeno. A gente conversa com gente do mundo inteiro hoje. É coisa que a gente achava impossível, hoje é possível por causa da internet. Também, irmãos, através da internet, da televisão, o mundo chegou dentro da nossa casa, com suas ideias, com suas filosofias, e empurra tudo para dentro. Isso é de graça. Você só tem que aceitar. E aquilo, irmãos, todas essas coisas, elas inspiram a carne, a natureza carnal, de tal maneira que a pessoa pensa em Deus. O mundo hoje exatamente trabalha em todos os aspectos, irmãos. Todos. Para influenciar todos, inclusive crentes, muito mais os crentes, eu diria, contra Deus, contra os princípios santos de Deus. Então, queridos, se um rico, nobre, culto rei tem satisfação de estar com seus filhos, quanto mais um Deus que claramente manifestou-se aos homens. Então, nesse texto aqui, eu chamo a atenção dos irmãos, porque esse texto nos mostra esta verdade a respeito do Senhor. É meu prazer falar sobre o meu Deus. Eu não quero exaltar minha denominação. Eu não quero exaltar os batistas, nem tampouco outras denominações. Nome de homem nenhum. Meu nome jamais. O Senhor me livre disso. Eu quero que o meu povo conheça o seu Deus. E eu não estou falando aqui da igreja. Eu estou falando do meu povo em geral. Eu posso dizer de todo o meu coração quanto amo as igrejas, quanto amo o povo de Deus. E eu fico triste, queridos irmãos, quando vejo que a igreja do Senhor embarcou no rumo da nova era e afastou-se da palavra de Deus. Mas o meu Deus está aí, o mesmo Senhor. E ele diz aqui, é dito aqui a respeito dele, neste impressionante salmo. Bom e reto é o Senhor. Vamos nesta noite ver três coisas a respeito dele. A primeira, nós vamos conhecer o Deus como precisamos, tá? Porque diz, bom e reto é o Senhor. Segundo lugar, a grande demonstração da sua bondade e retidão. Por isso aponta o caminho aos pecadores. E por fim, o caminho transformado em veredas. Isso aqui é importante, né? Porque diz todas as veredas do Senhor. Está vendo aí o final do versículo, no versículo 10? Todas as veredas do Senhor
são misericórdia e verdade. Primeiro nós vamos ver, conhecendo o Deus como precisamos. Bom e reto é o Senhor. Só 2 atributos são usados aqui para referir a ele. Só esses 2. Por que não falou mais? Porque é suficiente, irmãos. E eu quero tentar expressar aqui, em palavras, o que significa isso. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu sei, queridos irmãos, que eu diria para vocês, 90% dos crentes hoje não olham a Bíblia. Eles querem ouvir novidade. Eles querem ouvir uma pregação que diz, que abençoada a pregação. Mas não tem pregação abençoada fora da Bíblia. Para mim, a glória é a palavra. Diz aqui que ele é bom e reto. E eu apresento primeiro a bondade dele. Sabe por quê? Porque não tem uma pessoa no mundo que não possa saber que Deus é bom. Tem muitos crentes que falam, Deus é bom. Deus é muito bom. E de fato, ele é bom. Mas sabe, muitas vezes falamos que Deus é bom. Sabe por quê? Porque nós temos comida, nós temos roupa, nós temos uma casa para morar, nós temos um trabalho, nós temos o dinheiro para comprar as coisas que precisamos, temos parentes para visitar, e nós achamos a vida maravilhosa, porque as águas estão descendo normalmente. Nós não sentimos nenhuma maré contra nós. Mas sabe outra coisa que devemos atinarmos para ela? É que esta bondade de Deus, ela está exposta em toda essa vastidão da criação de Deus. Não tem lugar para onde você dirige o seu olhar que você não possa ver um Deus maravilhosamente bondoso. E ela é exposta a todos os homens na criação. Sabe? É uma casa vasta. Eu morei na casa de uma família de americanos quando eu era jovem. Por todo lado eu via a expressão de bondade deles. Eles me acolheram, me receberam com amor, me trataram bem, me deram comida, me deram amparo. Eu via em todos os sentidos a bondade deles. Eles não eram, não tinha aquela bondade, sabe, aquela bondade sem limites. Era uma bondade sábia que eles usavam para mim. Na criação de Deus, irmãos, nós temos também esta bondade de Deus. Vamos lá, vou tentar expor para os irmãos. A teologia da sua bondade tem sua marca indelével. Os irmãos sabem o que é indelével. A marca que não sai. Tá? Eu tenho algumas marcas aqui no meu braço, tudo, que parece que não sai, né? Deus tem a marca indelével, que nunca sai e que está exposta em cada item das milhões e milhões de coisas criadas por Ele. Cada folha que cai da árvore tem a marca da bondade de Deus. Ele é bom. Em Romanos capítulo 1, fala de duas coisas que ele carimbou na criação: seu poder e sua divindade. E essas duas coisas estão mostrando que não tem ninguém que possa chegar, nem uma vírgula sequer, aos pés da bondade de Deus. Ninguém.
Ele é bom. Tiago fala que a bondade vem dele. Todo dom perfeito vem dele. Jesus nunca chamou alguém de bom. Ele falou para os discípulos: se vós que sois maus, nota. Então, ele estava dizendo, não tem ninguém bom. Não tem. Às vezes a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa é boa, ou aquela outra pessoa é boa, não tem. Qualquer coisa que alguém faz por nós, aquela pessoa que fez aquilo é apenas um instrumento de Deus, da bondade de Deus. Ele é bondoso. E ele tem, obviamente, milhares de instrumentos que marcam a bondade dele. Vamos lá. Outro detalhe aqui, que vem em terceiro lugar nesse ponto aqui, é que a bondade dele declara que ele é absolutamente bondoso. Tudo veio e virá dele. Sua comida, sua roupa, seu ar que você respira, o sol que brilha, seu corpo, sua saúde, tudo que você precisa, além do que você precisa, vem dele. Nada de ninguém mais. Se você está sendo prejudicado por pessoas no mundo, por parentes, qualquer pessoa, isso é próprio deles, porque de Deus só vem bondade. Outro detalhe que aparece aqui, sua bondade está declarando que não tem algo mais horrível para os homens do que não reconhecer seus grandes feitos em favor de uma raça culpada. Queridos, eu quero dizer para vocês que Deus nunca deixou de expressar sua bondade. Seria bom tirar aquilo que sai na gravação, né? Muito bem. Olha, queridos irmãos, a bondade de Deus está expressa em cada detalhe. Quando ele marcou para punir o mundo no tempo de Noé com o dilúvio, mesmo assim, o tempo passando e a contagem regressiva vindo, Deus estava expondo sua bondade. O caminho dele rumo ao juízo, o caminho de Deus rumo ao juízo, não é um caminho marcado por açoites, é um caminho marcado de bênção, de ternura, de maravilha, de sustento. Os homens por onde andam neste mundo, mesmo indo atrás dos seus pecados, farejando o mundo, farejando suas paixões, mesmo assim, eles estão pegando na bondade de Deus, na alimentação, na água para tomar, na água para tomar banho, no sol que brilha para eles, no sono à noite, em tudo eles estão pondo as mãos e pondo seus pés, pondo o seu corpo inteiro em cada detalhe da bondade de Deus. Então, eles são responsáveis. Veja, queridos, o quanto é terrível viver neste mundo, pisar neste mundo, sem devolver glória para Deus. Nós pregamos aqui, e pregamos com toda a segurança e firmeza de que o homem é morto em seus pecados. Mas o homem no estado de morto espiritual, Deus não o desliga da sua responsabilidade natural. Ele é visto como responsável. É responsabilidade do homem devolver a Deus em adoração, em todos os detalhes, é para o homem devolver a Deus em glória, louvor, tributos de louvor a Ele. Por quê?
Ele é bondoso. Não era para ter música profana no mundo. Não era para ter homens bebendo, xingando, falando mal, comendo churrasco e ainda falando mal. Meus queridos, que triste situação. Não era para ninguém faltar um culto. Era para todos. Era para Ribeirão Preto ser uma casa de louvor. Porque Deus é bondoso. Eles recebem tudo. Eu sei que eu falei pouco sobre bondade, mas eu creio que foi suficiente, porque eu quero falar sobre retidão. Bondade e retidão. Lembre bem que a bondade segue retidão. Veja, há pessoas que parecem ser boas, mas não são retas. Os irmãos percebem que quando é um crente, o crente aprende a bondade de Deus, mas aprende concomitantemente, ele aprende a retidão de Deus. Os irmãos percebem? Então, bondade sem retidão não é bondade, é perigo. Aqui nesta mão de bondade, há perigo de satisfação própria e de glória para si. Quando eu tomo bondade, à luz da retidão, há um equilíbrio incrível. E aqui que nós aprendemos o que é como é que Deus age. Veja bem, a bondade dele vai no caminho da retidão. Por quê? Porque a retidão declara que Deus nada fará sem pura e reta justiça. Isto é, ele não ofereceu a casa dele para que os homens pudessem comer, beber, xingar, viver, adulterar, fornicar, brigar, a profanar, blasfemar do nome de Deus sem receber juízo. Os irmãos perceberam, então, que há um equilíbrio incrível. Você vê a bondade de Deus, você vê a ternura de Deus, mas também você vê que há retidão. Então, aí os pecadores precisam saber disso. Que dentro, no contexto da bondade dele, há juízo. Um pai jamais daria a um filho rebelde o castigo. Um pai que ama jamais daria qualquer coisa ao filho sem um juízo que deve ter. Os irmãos percebem agora, no tocante aos crentes, como Deus acerta a bondade dele com o equilíbrio da justiça e retidão, ensinando através de disciplina para que nós entremos no caminho dele. A nossa tendência é sempre sair, somos como criança que o pai fala, faz, ele não faz, não faz, ele faz. Então, Deus sempre está nos dando disciplina, e a disciplina parece que não é bondade, mas é a bondade dele em ação por nós, para que voltemos, entremos no caminho certo. A retidão dele sempre há de expor com clareza sua glória. A retidão é para isto. Olha como esse Deus, na bondade e na retidão dele, ele sabe trabalhar conosco. Ele fez assim com Moisés. Você pode dobrar um pai. Pai, deixa eu ir. Moisés pensou que poderia dobrar a Deus. Deus havia falado para ele, Arão, fala com a pedra, fala com a rocha. Ele foi lá e bateu na rocha, saiu água. Mas ele profanou o nome de Deus, não glorificou o nome de Deus. Então vocês não vão entrar. Quando Deus falou, vocês não vão entrar na terra prometida, Moisés
Lá a gente percebe, é claro, que Moisés achou que com o tempo Deus esqueceria. Quando chegou na terra prometida, quando ele viu a terra depois do Jordão, que ele quis entrar, Deus falou, não me fale mais nisso. Os irmãos percebem como tem bondade e como tem justiça, como tem retidão, como tem um equilíbrio dentro dessas características de bondade e de retidão de Deus? Vamos lá. Outro detalhe, os irmãos, outra ilustração está na vida de Pedro. Você lembra como Pedro era? Pedro era um impulsivo. Era um homem assim que sempre estava na frente, querendo fazer alguma coisa, mostrar, e achava que ele era capaz de enfrentar qualquer um. O Senhor falou, não. Mostrou para ele que ele era um covarde. Que a obra de Deus não é feita por ele. Que ele não foi chamado para vir para a cruz. Foi só o filho que foi. E quando ele chegou lá perto da cruz, que ele viu o terror da cruz, que ele viu o filho lá, sozinho, ele o abandonou. E por causa de uma mulher, uma criada que chegou para ele, você é um deles, ele negou. Veja bem, o que aconteceu depois da ressurreição. É que Pedro veio choroso. O Senhor mudou. A bondade do Senhor foi desequilibrada. Ele não chegou e abraçou Pedro. Ele não chegou e disse, Pedro, eu estou com... Não, ele deixou. Pedro chegou ali, cabisbaixo. E o Senhor mostrou bondade e retidão. Pedro entendeu. Olha, queridos, a retidão dele há de expor com clareza sua glória e como os homens são responsáveis, ele dá graças. Glória, glória. O trono dele é assim, é um trono de bondade, mas é um trono de justiça e juízo. Ele expôs isso para todos. Era para os homens de Ribeirão Preto, era para homens e mulheres, todos, tremer diante desse Deus. É para todos acordar. Tem o inferno, tem. E lá no inferno, os homens sabem que Deus é bom, mas ele é reto. A queda no inferno mostra a retidão de Deus. O andar para o inferno aqui mostrou como Deus, em todas as áreas, jamais deixou faltar o que os homens precisam. E eles caminhando, carregando consigo as maravilhas da bondade de Deus consigo, e caminhando, blasfemando de Deus, xingando a Deus, fazendo coisas escondidas, pensando que estão fazendo ocultamente, xingando, usando sua boca, usando seu corpo para suas maldades, e eles estão caminhando para o inferno, queridos, para ver o quê? Deus é reto. O lago de fogo proclamará para todo sempre a retidão de Deus. Outro detalhe aqui, a retidão dele mostra que a bondade apresenta a luz para as verdades eternas. Isso aqui eu quero expor para os irmãos. A retidão dele mostra que sua bondade apenas revela luz para verdades eternas. O que eu quero dizer com isso? Que a bondade de Deus não é dada de qualquer forma. Ele não abre a porta, por assim dizer, para, tem churrasco hoje, tem bebida hoje. Não, a bondade dele é extravasada, mas no sentido de que está mostrando coisas eternas. Vamos ilustrar para que os irmãos possam entender? Vamos lá. Os irmãos lembram quando o povo foi levado no deserto? Como Deus tratou aquele povo durante a jornada com pão vindo do céu e com água saindo da rocha. Deus não levou passando por um rio. Todo mundo aqui
olha o rio, cada um pega um balde de água aí e leva com... Não, não. A rocha foi acompanhando. A rocha era Cristo, a glória dele. E quando Moisés bateu na rocha a primeira vez, saiu água que transbordou no deserto. Deus estava ensinando o quê? O filho dele é a água da vida. Isso é bondade. Quando ele fez descer o pão do céu, ele estava dizendo o quê? O meu filho é o pão que desceu do céu. Ele fez isso, irmãos. Quando ele parou com aquela mulher samaritana, ele falou, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele falou com os judeus, quem comer desse pão nunca mais terá fome. A bondade dele mostra na retidão de que ele tem ensinamentos eternos. Queridos, a bondade dele nos dá uma família, né? Mas ele está ensinando o quê? Que na retidão dele, ele tira aquilo que nós gostamos, ele pega o melhor nosso e tira. Ele fez assim com Jacó, ele tirou a melhor de Jacó, Raquel, levou. Ele tirou José, e Jacó ficou por quantos anos pensando que José tinha morrido, sofrendo. Nota, não parece bondade de Deus, vendo o Jacó sofrendo, porque ele não chegou, se José está vivo lá no Egito. Não, porque ele está mostrando que há uma retidão, há um programa para o qual Jacó foi chamado. Bondade e retidão. Veja, queridos, a bondade dele nunca é feita para extravasar, para que as pessoas possam usar daquilo sem qualquer limites. Não, ele tem uma escola a ensinar. Deus é um Deus eterno. Todos os ensinamentos dele visam a eternidade. Todo o ensinamento dele está dizendo que haverá bênçãos eternais na glória e que haverá sofrimento eterno no inferno. Então, bondade e retidão. Vamos para o segundo ponto. A grande demonstração da sua bondade e retidão. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Primeiro, como é que ele faz isto? Ele faz em sabedoria. Como assim? Ele é bom e ele é reto? Sim. A sabedoria dele declara que tudo foi criado de tal maneira que ao tomar o caminho errado, as consequências virão. Queridos irmãos, a coisa mais estúpida é viver no pecado. A coisa mais estúpida para o homem, mais louca do homem é viver no pecado. Por quê? A própria criação, cada detalhe, cada folha, cada centímetro do caminho onde eu piso, cada coisa que eu pego, cada coisa que eu olho, cada ser existente está testemunhando quem Deus é e que há perigo de eu me rebelar. Não tem jeito. O mundo foi feito de uma estrutura tal, nós vemos isso em Provérbios, capítulo 8. Ele fala, foi feito em sabedoria. O projeto da criação foi feito com esse glorioso arquiteto chamado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória e ele o fez colocando sabedoria em cada detalhe, irmãos. É como você, mulher, pega a carne e coloca tempero para o tempero penetrar. Deus, quando criou os céus e a terra, ele encheu, pulverizou de sabedoria. Sabedoria. Dentro dessa sabedoria tem justiça, juízo, retidão, bondade, santidade, pureza, de tal maneira que não tem ninguém que escape. Vamos lá. Eu não posso esquecer daquele meu cunhado, cuja vida foi de mulheres. Chegou o tempo que a sabedoria de Deus apontou o caminho para ele.
Todo momento. Ele tinha uma família, ele tinha uma mulher crente, tinha filhos, mas ele tomou o rumo errado. Chegou o momento, então, em que a própria criação, a própria morte trabalhou contra ele para levá-lo para o inferno. Você não pode mentir. Qualquer mentira voltará contra você. A Bíblia fala sobre isso. Cada ato que os homens fazem, qualquer ato, volta contra você. Se não voltar externamente, voltará internamente. Qualquer ato de ódio contra a pessoa, sem que a pessoa mereça aquilo, volta contra a pessoa. Segundo lugar, ele aponta o caminho via sua bondade, direcionando coisas naturais como figura de coisas eternas. Vou explicar para os irmãos. Como é que Deus faz isso? Ele faz mostrando a bondade dele. Ele deu uma esposa, aquilo ali é uma figura de uma esposa que Cristo vai ter na eternidade. A igreja comprada com sangue. Ele deu o marido para que o marido fosse um representante de Cristo, amando a sua esposa, porque há um ser glorioso que veio para morrer na cruz e dar sua vida por pecadores indignos. Ele fala de bens, de posses, de uma casa. Ele fala, tem uma casa, fui preparar lugar lá no céu. Ele fala de uma família? Sim. Ele fala, minha família são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou, do meu Pai Celeste. Esse é meu pai, meu irmão, minha irmã. Olha, queridos, Deus em tudo está mostrando realidades para que os homens acordem. E sabe como ele faz? Ele tira aquilo que é bom da nossa, para a gente aprender que o valor é Ele. O valor é Ele. Eu falei da vida de Jacó, mas quando ele perdeu Raquel, quando ele perdeu José, aparentemente, ele se transformou num homem incrivelmente de fé, porque no final da vida dele, antes da morte, ele pôde assentar na sua cama e abençoar cada um dos seus filhos. O velho Jacó, que sempre passou a perna nos outros, estava ali um homem de fé, olhando para cada filho e apontando o que cada um deles seria na história de Israel. Está vendo? Ele aponta o caminho via seu perfeito juízo e justiça. Andai correto. Tema a mim. Está vendo? A ordem dele. Ele aponta o caminho como deve andar. Ele guia a vida dos crentes. Está vendo? Não ande ali. Não vai ali. Os grandes homens de Deus sempre buscaram Deus em oração. Senhor, é assim. A palavra de Deus nos instrui para isto. E ele sempre mostra o que acontece com os homens mundanos, para que nós fiquemos cheios de cuidados com o que acontece aqui nesta vida. Outro detalhe, onde há justiça, há juízo. A retidão de Deus está declarando que ele vai apontar, o trono dele aponta o juízo. Ninguém escapa. Olha, até para nós, está falando, vou ser mais julgado, porque o juízo dele, que cairia sobre mim, caiu na cruz, sobre o Filho. Outro detalhe, no juízo, Deus está mostrando que a sua justiça está em plena atividade. Ele aponta o caminho via seus atos de misericórdia também. Ele ouve as orações dos santos. Olha que misericórdia. Ali está o irmão, supomos aqui o irmão Manuel, o irmão Antônio. O vizinho dele assim, assim, assim. E ele está orando pelo vizinho.
Ele está orando pela sua rua, ele está orando pela sua cidade, pelos seus parentes, e Deus está transbordando o lugar por causa das orações dos santos. É o Deus de misericórdia, ouvindo as orações dos santos, enquanto eles estão ali, em amor ardente, orando pelos seus queridos. Não foi assim com Moisés? Uma vez, alguém disse, foi um pregador, eu me lembro, Israel teve um amigo chamado Moisés, porque na hora que Deus ia atacar e destruir Israel, ele se colocou na frente para orar, e Deus expôs, jogou fora o machado da sua vingança, o facão da sua vingança, e se levantou em misericórdia por Israel. Ele repreendendo com punições severas. Olha, queridos, Deus age com misericórdia, mas repreende com punições severas. No Salmo, se não me engano, 38, fala que Deus pega e toca naquilo que é mais precioso do homem. Ele se acha que ele é bonitão, Deus tira a beleza dele. Ele acha que ele canta bem, Deus tira com câncer. Nota, ele acha que ele é rico, Deus tira a riqueza dele. Ele acha que ele é o melhor, Deus sabe como chegar lá e punir com repreensões a pessoa. Deus sabe como tirar a beleza de uma jovem, a força de um rapaz. Os irmãos lembram? Quem já leu os Juízes, lembra daquele rei de Jerusalém? Quando o exército de Judá tomou o reino, cortou o polegar dele, cortou. E na tremenda dor, ele falou, eu cortei o dedo de 70 reis que ficavam debaixo da minha mesa, comendo migalhas que caiu da minha mesa. Deus me pagou com o que eu fiz. Mesmo troco. Queridos irmãos, que fantástico é o reino do Senhor. Ele aponta o caminho, mostrando o seu filho. Isso aqui é o maior favor. Ele aponta aquele que abriu o caminho rumo ao céu. Nós cantamos aquele hino, foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Ele fala isso no Salmo 1. Ele abriu o caminho para nós chegarmos lá. Veja, queridos, é ele o único meio para o pecador escapar. Olha Ribeirão Preto, dormindo o sono gostoso do pecado. Você vai naquela rua onde eu moro, todos ali, dormindo o sono do diabo, acordados para pecar, para idolatrar, para festejar suas vitórias terríveis no pecado, seus ganhos, suas forças que Deus deu, usando para o mal, sua boca cantando músicas que não têm nenhum sentido a não ser adorar o diabo. E escutem, Deus está apontando o caminho aos pecadores. Vocês estão indo para o inferno. O final das suas vidas não é o céu, é o abismo. Vocês vão cair lá. Olha, ele mostrando que há um Senhor que veio ao mundo para salvar perdidos. Eu vou entrar rapidamente no terceiro ponto aqui e terminarei. O caminho transformado em veredas. Olha o que diz o versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Aparece uma dupla agora, uma outra. A primeira dupla que nós vimos, bondade e retidão. E agora, misericórdia e verdade. Outro detalhe, ali no versículo 8, ele diz, aponta o caminho. De repente, o caminho é transformado em veredas. Eu tenho, lá de minha casa, até o lugar onde eu vou andar, eu e a Vivian, nós andamos, né? Ela vai de manhã, eu vou à tarde.
É um caminho só. Eu desço a minha casa, passo em frente ao supermercado e vou lá para aquela avenida para andar, onde eu ando 1 hora. Mas ali, para chegar lá, tem várias veredas, que os homens passaram ali no meio do mato, eles vão passando, formam uma vereda aqui, passam outro lugar, formam outro. Tem várias veredas que atravessam. Tá? Escute, Deus está mostrando que o caminho dele, quando ele aponta o caminho, olha o que diz o versículo 10. Todas as veredas. Quando eu olho o caminho do Senhor, eu vejo tantas veredas. Tantas. O que significa isso? A multiplicidade de veredas que tem não é para perturbar-nos. Elas são iluminadas. Por quê? Porque tem duas coisas nessas veredas. Tem misericórdia e verdade. Os irmãos perceberam agora? Misericórdia, porque os salvos entendem a situação na qual se encontravam. Foram todos tirados das trevas para a luz. Então não há distúrbio no caminho do Senhor. Há tantas veredas maravilhosas. Eu estou vendo agora. Olha que caminho gostoso. Aqui, veja, queridos irmãos, o que a Bíblia está querendo ensinar? As veredas, porque agora são veredas de misericórdia, porque os salvos entendem agora a situação na qual encontravam. Estou livre agora. Que liberdade eu tenho. O caminho do Senhor é um caminho cheio de veredas. Mas nota o que diz. Verdade. Significa que Deus nada faz na escuridão. Nada. Nada ele esconde do que nós precisamos. Nada ele faz oculto. Não há mistério que Deus não tem revelado para nós naquilo que precisamos. A Bíblia fala que aquilo que foi revelado a nós é para o nosso bem. Aquilo que não foi revelado a nós é com Deus. O que eu preciso, Ele deu na sua palavra. Ele trouxe a verdade ao mundo de escuridão, onde eu estava parado, onde eu estava servindo ao mundo, onde eu era escravo do pecado, onde eu pensava que era livre, mas eu era um escravo do pecado, onde eu pensava que tinha luz, não era luz coisa nenhuma, era Satanás acendendo uma fogueirinha aqui, mas logo apagando. Eu não sabia para onde ir, eu não tinha certeza da minha salvação, o meu caminho era incerto, eu ia para o inferno, sem eu saber. Mas a verdade apareceu. Quando eu entrei hoje à noite aqui, abri a porta do templo, tudo escuro. Ao acender a luz, eu vi os bancos, eu vi aqui na frente. Está vendo? Verdade. Expôs tudo. Agora vamos ver. Quem anda nessas veredas? Veja, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que diz aqui? Não há prova maior de que alguém anda pelas veredas santas do que aqueles que entenderam a verdade e têm a palavra de Deus mostrada no viver. Aqui tem a vereda da santidade, a vereda da justiça, a vereda da bondade, a vereda da benignidade, da mansidão, da paciência, a vereda da provação, mas aquela provação que vai nos ajudar, nos fortalecer. A vereda é para os crentes. E ele tem tudo ali, nesse maravilhoso caminho que Deus preparou para os santos, cheios de vereda. É interessante também, irmãos, que cada crente tem o seu dom. Cada crente tem seu jeito de servir ao Senhor, cada crente tem sua personalidade e cada crente ama a Cristo. O caminho do Senhor é o maior prazer para ele. Cada um vigora mais em determinados detalhes, em determinados dons. São as veredas do Senhor. E agora,
Você pode dizer que está conhecendo esse Deus? Bom e reto é o Senhor. E agora, ainda em Ribeirão Preto, e para todo o Brasil, Ele está apontando o caminho aos pecadores. Eu não cessarei de chamar, de falar, ó meu amigo, vem a Cristo, vem. Quando Ele chama, Ele está dizendo, pode chegar. Você tem fome e sede da verdade? Você tem sede da salvação? Você quer ficar livre dos seus pecados? Você quer me conhecer? Vinde a mim. Jesus está chamando pecadores à salvação. Vem com todos os seus pecados. Nele há tudo o que o pecador precisa para ser perdoado, purificado, recebido como filho, herdeiro do céu para sempre. É esse Deus que aponta o caminho aos pecadores. Vamos ficar em pé.